Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nosso tema de hoje é compreensão e interpretação textual. Esse tema é um tema recorrente em todas as provas de concurso. E é fundamental que você tenha uma boa compreensão e uma boa interpretação textual para que você consiga obter boas notas. Para muitas pessoas, a questão da compreensão e da interpretação textual é um desafio e acaba se tornando uma dificuldade a mais na prova. Só que hoje eu vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês possam, na hora da sua prova, conseguir chegar à resposta certa e obter uma chance maior de acertar a questão e aumentar a sua nota. É imprescindível que você saiba interpretar e compreender não só os textos, como também as questões. Muitas pessoas acabam errando na prova pelo simples fato de não compreender qual é o comando da questão. Eu costumo dizer que se você souber compreender e interpretar o que a questão quer de você, você pode acertar a questão, mesmo que você não domine aquele assunto. Porque muitas vezes a resposta está no próprio enunciado ou no texto, e as pessoas não conseguem identificar essa resposta por uma questão de má interpretação e uma má compreensão do texto. Então, para começar o nosso estudo, primeiramente nós precisamos saber o que é compreender e o que é interpretar. Compreender é entender o que está explícito no texto. É identificar as informações que o autor expõe no texto, as ideias do autor que estão expostas, ou seja, que estão escritas no texto. Então, compreender é tudo que está escrito, que o autor disse no texto. Então, toda vez que a questão envolver uma compreensão textual, as ideias vão estar escritas no texto. Interpretar é perceber o que está implícito no texto. Ou seja, a partir do seu conhecimento de mundo, entender o que não está escrito no texto, mas fica subentendido. São as ideias que deduzimos ao ler um texto. Interpretar envolve as ideias que nós fazemos inferências sobre aquilo que o autor disse nas entrelinhas. Então, uma boa interpretação não se trata apenas de extrair as informações e decodificar as palavras. É criar estratégias de antecipação, seleção, fazer inferências. É tudo aquilo que, a partir do meu conhecimento de mundo, eu vou colocar para poder interpretar aquele texto. O autor não disse claramente escrito, mas ele quis dizer, ele deu a entender. Ficou subentendido. Então, ficou claro para você a diferença entre compreender um texto e interpretar um texto? Como nós podemos ver, compreender um texto é você entender as ideias do autor. As ideias estão escritas no texto e você simplesmente vai lá e vai encontrar essas ideias, você vai identificar essas ideias. Já na interpretação, aí já exige um pouquinho mais de você, porque aí vai depender, o autor, ele conta que você tenha um conhecimento de mundo. O texto, por si só, ele não tem sentido. Quando o autor escreve um texto, ele conta com o seu leitor para que aquele texto se constitua de sentido. Então, somos nós, leitores, que damos juntamente com o autor, sentido para o texto. E esse sentido, ele só se dá a partir do nosso conhecimento de mundo. E isso que é a interpretação textual. É quando o autor fala uma coisa, ele quer dizer uma coisa, não está explícita ali, não está escrito ali, mas você consegue entender. Isso é a interpretação. Já o que está escrito ali no texto é a compreensão. E é importante a gente ter em mente que isso é fundamental na hora da gente resolver a questão. Porque, dependendo de como estiver
o enunciado da questão, eu vou saber se a ideia está ali no texto, está contida no texto, se é só eu ler o texto e encontrar essa ideia, ou se é uma ideia que está implícita e precisa que eu pense um pouquinho mais para poder conseguir alcançar aquilo que o autor quis dizer. Então, uma boa forma de você saber identificar se a questão quer que você exige de você uma compreensão ou uma interpretação é você perceber, você identificar no enunciado da questão. Então, por isso que é muito importante que a gente preste atenção no enunciado da questão, porque a partir dali eu vou saber se aquela questão é uma questão que eu vou no texto e vou achar a resposta explícita, né? Se a resposta vai estar escrita lá, ou se eu vou precisar pensar um pouquinho mais, usar o meu conhecimento de mundo para poder conseguir achar a resposta. Então, para eu saber se a questão envolve compreensão textual ou uma interpretação textual, eu vou mostrar para vocês agora alguns enunciados que dão essa dica para gente. Como eu falei com vocês anteriormente, a compreensão é aquilo que está no texto. E os enunciados que nos ajudam a nos orientar sobre se eu devo procurar no texto a resposta são os seguintes. Se tiver escrito assim, ó, segundo o texto, é porque a resposta está escrita no texto. Segundo o autor, o texto informa que... Então, esses enunciados, eles nos dão a dica de que a resposta está escrita no texto. Então, envolve compreensão textual. Já as questões que envolvem interpretação textual, ou seja, é aquilo que está além do texto, aquilo que o autor não disse claramente, mas ele deu a entender, ele quis dizer, então os enunciados vão estar assim. Depreende-se que, a partir do texto lido, infere-se que, a partir do texto lido, conclui-se que, ou conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, é possível afirmar a partir do texto que, ou seja, as ideias não estão escritas no texto, é algo que está implícito, ou seja, eu preciso ler, interpretar o que o autor quis dizer, para que assim eu possa chegar à resposta. Então, essas foram algumas dicas de alguns enunciados que podem nos ajudar para que facilite na hora da gente achar a resposta. Né? São esses enunciados, eles vão dar uma grande ajuda para a gente saber se essa resposta é uma resposta que eu vou encontrar no texto ou se é uma resposta que eu vou ter que pensar mais um pouquinho. Mas isso é só o início da nossa interpretação. Nós precisamos prestar atenção em mais algumas questões para que a gente possa conseguir chegar à resposta certa, que é o nosso objetivo. Uma coisa que é importante a gente se atentar e sempre fazer é: jamais, em hipótese alguma, a gente pode começar a questão que envolve interpretação pela leitura do texto. Eu nunca vou começar pela leitura do texto. Nós vamos sempre começar pela questão, pelo enunciado da questão. Então, primeiro eu leio a questão, o enunciado da questão, porque a partir da leitura do enunciado, eu vou ter uma noção do que a questão quer que eu faça. Às vezes, a pessoa lê primeiro o texto e quando chega na questão, às vezes são aqueles textos gigantescos, principalmente quem vai fazer Enem, as questões, os textos são gigantescos, e aí a pessoa lê aquele texto todo, quando chega no final que lê a questão, já esqueceu o texto todo. Então, você não vai fazer mais isso. A primeira coisa que você vai fazer quando pegar a sua prova de língua portuguesa, que tiver texto, é você ler o enunciado. Você vai ler o enunciado e no enunciado você vai marcar essas palavras que eu te dei a dica. Porque aí você já vai ter uma noção do que a questão quer de você.
Marcou as palavras, essas palavras que indicam se é compreensão ou interpretação, você vai prestar atenção se tem alguma palavra negativa. Isso também é uma coisa que pega muitas pessoas na parte da interpretação. Porque às vezes a pessoa não vê que ali tá um não, a resposta errada. Todas, exceto, são pequenos detalhes que a partir de que a gente vai treinando, fazendo um treinamento, exercitando, a gente vai conseguindo observar. Então, a gente tem que se ligar nessas palavras negativas, palavras, por exemplo, respectivamente. O que significa essa palavra? Então, eu tenho que ser na ordem em que aparecem. Então, são palavras-chave que a gente tem que estar atento para poder a gente conseguir acertar a questão. Depois de ler o enunciado, você vai ler as alternativas. Porque vocês sabiam que muitas vezes uma questão tem um texto, mas às vezes a questão não tem praticamente nada a ver com o texto? Às vezes eles colocam um fragmento que você só lendo aquele fragmento, você consegue encontrar a resposta certa. E aí você não perde tempo, porque prova de concurso a gente sabe que tem um tempo. Tá contando, as horas estão correndo. Então, quanto mais tempo você perde lendo e relendo um texto, esse tempo vai fazer falta no final da tua prova. Para uma questão que você tenha um pouco mais de dificuldade, para você ter um tempo a mais para fazer. Então, a gente não pode perder tempo em prova de concurso. A gente tem que otimizar o nosso tempo. Então, por isso que a gente vai sempre começar pelo enunciado da questão, depois pelas alternativas da questão. Porque assim eu já vou para a leitura do texto, já sabendo o que eu tenho de opção, já sabendo o que a questão quer de mim. Uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é para a linguagem não verbal. Muitas vezes as provas utilizam de charges, tirinhas, que não tem só a linguagem verbal. Então, quando tiver a linguagem não verbal, a gente tem que prestar ainda mais atenção. E em que a gente vai prestar atenção quando a nossa questão tiver linguagem não verbal? Que são as imagens, né? Você vai prestar atenção em todos os detalhes ali da personagem, características, expressões, expressão corporal, expressão facial, o que está em volta, o ambiente, tudo isso vai fazer parte da nossa interpretação, da nossa compreensão. Então, tudo isso a gente tem que observar. Então, já sabemos como que a gente vai lidar com o enunciado, né, com a interpretação e compreensão do enunciado e com as alternativas. Feito isso, eu vou passar para a leitura do texto. A primeira leitura que eu vou fazer é uma leitura despretensiosa. Embora eu já saiba o que o enunciado quer de mim, eu vou fazer uma leitura tentando compreender qual é o tema daquele texto. Então, eu faço uma primeira leitura, compreendendo parágrafo por parágrafo, e no final dessa leitura, eu tenho que ser capaz de responder qual é o tema, qual é o tópico daquele texto. Se eu conseguir, ao final da leitura, identificar qual é o tema daquele texto, é sinal que eu fiz uma boa leitura. Aí eu vou partir para a segunda leitura. Aí na segunda leitura, eu já vou identificando o que eu quero, porque eu já sei onde está o que eu quero. Eu já li o enunciado, eu já sei o que o enunciado quer de mim, eu vou lá e encontro o que o enunciado quer de mim. E a partir dali, eu vou focar naquele pedaço que o enunciado quer de mim. E assim eu vou ter mais chance de chegar à resposta certa. É importante que ao ler o texto, você fique atento ao título do texto. Porque o título do texto, ele já fala muito sobre o texto. Então, é importante eu observar se aquele título, ele está conversando com o texto. Muitas vezes, o título do texto vem em forma de pergunta. Então, quando eu leio o texto, eu tenho que encontrar a resposta, eu tenho que responder aquela pergunta que
que o título me fez. Porque se eu não consigo responder a pergunta que o título fez, é sinal que eu não compreendi o texto. Eu não entendi. Então, aí eu vou precisar ler de novo. Então, é importante que a gente, quando lê parágrafo por parágrafo, você já pode ir na sua segunda leitura, você pode ir do lado anotando as ideias principais. Porque aí, no final, você vai ter um resumo de tudo. Feito isso, eu foco na resposta da minha questão. É importante também, quando eu leio o meu texto, eu identificar as conjunções, se tem palavras negativas, se tem uma conjunção adversativa. Por exemplo, se ele fala uma coisa e vem um mais, eu já sei que a ideia dele está vindo depois daquele mais. Porque é uma adversativa. Então, é importante que a gente fique ligado nesses pontos, porque eles vão nos ajudar a conseguir o nosso objetivo, que é achar a resposta certa. Compreender e interpretar o texto. Depende de cada palavrinha, depende de como eu vejo cada palavrinha no texto. Cada palavrinha está ali por um motivo, tem um objetivo, então eu preciso estar atento a isso. Uma outra coisa que atrapalha muito o candidato na hora da realização da prova é quando ele se depara no texto com uma palavra desconhecida. E aí ele fica, meu Deus do céu, e agora? Agora eu não posso mais resolver essa questão porque eu não sei o que isso significa. E isso muitas vezes trava a pessoa e a pessoa acaba realmente não conseguindo chegar à resposta. Mas não porque ele não sabia o significado daquela palavra, mas porque ele, por uma questão de nervosismo do desconhecido, ele acabou se travando, ficou perdendo muito tempo tentando identificar o significado daquela palavra, ou desistiu de resolver a questão porque não sabia o significado da palavra. Então, eu digo para vocês que nessa hora, calma, para, respira fundo, pensa. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem que tentar buscar na memória todos os conhecimentos que nós já adquirimos no decorrer da nossa vida acadêmica? É isso. Para, respira e tenta colocar aquilo dentro do contexto do texto. Que geralmente a gente consegue encontrar o significado dentro do contexto. Então, não precisa ficar nervoso na hora que se deparar com uma palavra que não faz parte do seu vocabulário. É possível você resolver a questão ainda que você não saiba o significado daquela palavra. Então, pessoal, essas são as dicas de hoje, do nosso estudo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. No próximo vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo logo depois desse com exercícios envolvendo questões de compreensão e interpretação textual. Então, vocês não saiam daí, acompanhem o próximo vídeo para que vocês possam ver se vocês conseguem colocar em prática todas essas dicas que nós estudamos aqui juntos, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!